salve, comunidade intelectual da Ceilândia! Boa tarde, psicólogo e psicólogas! Boa tarde, pedagogos e pedagogas! Boa tarde a todos os profissionais de educação que estão aqui conosco. Eu sou a professora Valdirene Reis, também conhecida como Val. Sou coordenadora intermediária da Unidade Regional de Educação Básica da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. E estarei mediando a atividade desta tarde. Estamos aqui ao vivo para mais uma tarde agradável de encontros virtuais e muita aprendizagem. Permitam-me, antes de mais nada, apresentar a minha equipe de trabalho. Realizando a tradução simultânea em Libras, teremos aqui hoje Regiane Alves, Caroline Sandi e Thomas. Um grande abraço, meninas e menino. Muito obrigada por estar aqui conosco. Os nossos MCs tecnológicos, como sempre, arrasando aí com todos os processos tecnológicos no StreamYard, nós temos Sandra Campelo e Newton Marcos. Um grande beijo para vocês também. O objetivo do nosso encontro de hoje, com essa live, além de realizar o encontro de articulação pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia, estaremos também produzindo conteúdo para uma importante temática, pouco abordada nas conversas sobre educação em nossas escolas. Questões como comportamentos não aceitos socialmente, as performances escolares dos nossos estudantes que não atingem as metas das instituições, as conquistas desenvolvimentais que não ocorrem no período estipulado, tudo isso são retirados dos seus contextos, isolados dos determinantes sociais, políticos, históricos e relacionais, passando a ser compreendidos apenas como uma doença que deve ser tratada, que deve ser medicada. Então, o aumento do número de estudantes e pessoas com diagnósticos de transtornos funcionais e doenças mentais, nos faz acreditar que trata-se de um fenômeno social e que, portanto, merece atenção, pesquisa e estudo por parte da sociedade em geral, mas também por parte de todos nós, profissionais de educação. Por isso, o convite hoje é para conversarmos sobre medicalização. O que cabe à educação? E para conversar conosco sobre isso, eu quero montar aqui nessa tarde um sofá dialógico muito especial, porque nós estaremos aqui com os profissionais do nosso Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia. Eu gostaria de convidar para compor o nosso sofá a primeira participante, a pedagoga Lilian Luiza. Lilian Luiza, vem para cá, Lilian. Um grande beijo para você, minha querida. Lilian Luiza é moradora há 15 anos aqui no Distrito Federal, aqui na Ceilândia. Graduada em Pedagogia como bolsista integral pelo programa Universidade para Todos, ProUni. Ela é também especialista em gestão educacional pela Universidade Católica de Brasília. Lília tem uma atividade que ela adora e realiza muito na escola dela. Lília é contadora de histórias, certificada pela EAP. Com muito orgulho ela fala desse título, né? E, acima de tudo, Lília é uma apaixonada pela educação e pelas possibilidades de transformação que ela nos proporciona. Um grande abraço para você, Lilian. Obrigado por estar aqui conosco. Vou chamar mais uma das nossas meninas do Serviço Especializado. Vem para cá, Fernanda Colares. Ceilandense. Mais uma ceilandense aqui conosco. Essa nasceu na Ceilândia mesmo, é ceilandense, né? Fernanda Colares, ceilandense,
formada pelo Uniceub em Psicologia, pós-graduada em Psicopedagogia, cursos que transformaram seu percurso de vida. A afetividade e promoção da saúde na escola, realizado na EAP, os cursos Educação e Pobreza e Desigualdade Social, realizado na UNB, modificaram muito os processos de trabalho com a psicologia dessa menina linda que está aqui à nossa frente. Atua como psicóloga escolar na equipe especializada de apoio à aprendizagem já há alguns anos. Seja bem-vinda, querida. Um grande beijo para você. Vamos receber outra prata do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia, hein? Eu quero receber com muita alegria aqui também a nossa psicóloga Juliana Nunes. Vem para cá, menina! Outra menina linda do nosso serviço. Seja bem-vinda, Juliana. Juliana é psicóloga escolar também, atuante nas equipes dos Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia. Já andou em algumas escolas, né, Juliana? Compondo equipe com pedagogos, né? E há aproximadamente 7 anos ela realiza essa atividade. Já atuou também, anterior a isso, como psicóloga organizacional e do trabalho, e também como professora de cursos técnicos. Realizou diversos cursos na área de aprendizagem e desenvolvimento. Opa, vai ter muita coisa para contar para a gente aqui, né, Ju? Seja bem-vinda, minha querida. E agora vamos receber a última participante do nosso sofá dialógico e pedagógico de hoje. Nós vamos receber com muito carinho a minha parceira, coordenadora intermediária também da Unidade Regional de Educação Básica. Vem para cá, Liliene Veloso. Liliene é uma novata na Unieb, hein, galera? Marca bem esse rosto aí para quando você precisar resolver alguma coisa. É mais uma figurinha da sala 33 da Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia. Liliene Veloso é psicóloga escolar, pedagoga também. Opa, a moça é estudiosa, hein? 2 atividades aí. Ela é mestre em psicologia e atua em serviços de apoio, equipes multidisciplinares na Secretaria de Educação há 18 anos. Tem bastante experiência. Atualmente, coordenadora intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Então, pronto, acabamos de formar o nosso sofá dialógico e pedagógico. Agora eu queria solicitar para os nossos MCs tecnológicos, disponibiliza uma foto aí para a gente. Pessoal, olha a pose, hein? Se ajeita, qual é o melhor ângulo? Vamos lá? Isso! Palmas para nós! Palmas para todas essas meninas lindas! E que nós tenhamos uma tarde de muita conversa, reflexão sobre essa questão medicalização. O que cabe à escola? Sairemos da tela agora, eu, Lília, Juliana e Fernanda, e vamos deixar a fala com a psicóloga Liliene Veloso. Me coloca de novo. Oi, Lili, o seu áudio está desligado, minha querida. Vamos começar tudo de novo. Desculpa, gente. Desculpa. Isso acontece. Então, vamos lá. Novamente. Até já, Liliene. A fala é sua. Tá, joia. Boa tarde a todos. É um prazer estar ocupando esse espaço e falando sobre um assunto que ainda é novo, é pouco conhecido, pouco discutido, mas é muito relevante, né? Como a Val falou, é algo que ainda é desconhecido dentro da escola, embora faça parte do cotidiano escolar.
Então, estaremos aqui para falar um pouco sobre as dúvidas, sobre algumas questões relacionadas ao termo medicalização e como ele está presente no cotidiano escolar. O que é medicalização? Né? Por que hoje existe um dia dentro do calendário escolar para pensarmos e refletirmos sobre a medicalização? Porque existe uma lei, né, a Lei 5.933, de 28 de julho de 2017, que foi criada a partir de consultas públicas, de discussões com o Conselho de Psicologia, por exemplo, com a sociedade civil, que decidiram que era necessário discutir essa questão, né, da medicalização, não só na educação, mas na sociedade, né? Então, assim, eu preparei uma apresentação para vocês com algumas informações, alguns resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a atuação do psicólogo escolar aqui na Ceilândia, né? Como a Val falou, eu já tenho uma trajetória em serviço de apoio, em equipes multidisciplinares, já participei de diversas formações, de diversas composições e também de modelos de atuação. E por que trazer essas informações? Porque, como pesquisadora, como profissional especializado, é importante que a gente entenda a trajetória dessa discussão. Por que hoje estamos falando de medicalização? Porque hoje estamos... existe no calendário esse dia para a gente tratar do assunto na escola. E por que a gente tem que combater a medicalização? Então, existe todo um contexto histórico por trás disso. E como profissional especializado, como pesquisadora, eu vou tentar trazer para vocês como isso está presente, não só na organização do trabalho pedagógico na escola, mas como isso também orientou a prática dos profissionais de serviços de apoio e equipes multidisciplinares dentro da secretaria. Então, pode começar a apresentação. Bem, gente, quando o pessoal prepara a apresentação, é importante destacar que o termo medicalização, ele não está associado exclusivamente à questão do uso indiscriminado de remédios, né? E nem exclusivamente à área da saúde, né? Qualquer profissional, ele pode promover o ato de medicalizar. Inclusive, nós, enquanto professores. É muito comum na escola, no cotidiano escolar, e isso eu vivenciei durante 23 anos dentro de escolas, alguns discursos recorrentes, né? Vocês também devem já ter escutado, tipo, aquele menino não aprende, ele deve ter problema. Aquele menino não aprende. Mas os pais são analfabetos. Aquele menino não aprende. Mas ele é irmão daquele outro e daquele outro que também era do mesmo jeito desde a pré-escola. Esse menino não aprende. Mas ele veio de outro estado. Aquele menino não aprende. Mas olha como é que ele vem para a escola. Todo sujo, todo mal cuidado. Né? Aquele menino não aprende. Mas os pais, eu acho que usam entorpecente. Então, assim, às vezes a gente não para refletir o quanto esses discursos, essas falas, naturalizam as desigualdades sociais, econômicas e também perpetuam concepções, né, deterministas
naturalizam as dificuldades de aprendizagem como algo individual, né? E a gente deixa de olhar para as questões coletivas da própria organização do trabalho pedagógico e das próprias questões relativas ao social, ao político, às políticas públicas que não alcançam os nossos estudantes. Então, é muito importante que a gente pare e reflita principalmente sobre essas falas, esses discursos que são constantes no nosso dia a dia dentro da escola e que são impregnados de concepções deterministas, biologizantes, medicalizantes, porque a partir do momento que eu atribuo causa da dificuldade de aprendizagem ao indivíduo, a uma questão orgânica ou ao indivíduo exclusivamente, eu estou deixando de analisar, de observar as outras questões que também impactam o desenvolvimento e a aprendizagem desse sujeito, tá? Então, é isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, esse tema da medicalização na educação e os avanços que nós já tivemos em termos do serviço especializado de apoio à aprendizagem dentro da secretaria, mas também trazendo esse olhar para dentro da escola, porque, afinal, enquanto serviços especializados de apoio à aprendizagem, nós estamos dentro da escola hoje e acompanhamos todo esse processo de organização do trabalho pedagógico e como se dá, né, esse processo de medicalização. Pode passar. Então, nós vamos falar desse percurso histórico, né? O que nós temos a ver com a medicalização, né? E a atuação do serviço, como é que é a atuação do serviço no enfrentamento da medicalização da educação? Vamos fazer ações, discussões e produtos do serviço especializado nessa perspectiva da luta contra a medicalização e também um exemplo, um relato de experiência, de projeto, de ações que vão contrária a essa visão medicalizante do sujeito e ver o sujeito de uma forma mais ampla, de uma forma mais contextualizada, relacional. Pode passar. Bem, e o percurso? Pode passar, tá? É importante que a gente entenda, né, que essa ideia de medicalização, ela não surgiu agora, né? Existe uma construção histórica, existe uma trajetória histórica, né, e que envolve essa temática, né? E a psicologia, ela tem muito a ver com isso. A psicologia, ela entrou no Brasil pela educação. E muito dos estudos, das discussões e do que foi produzido pela ciência psicológica orientou e organizou políticas públicas educacionais. Inclusive, a atuação dos serviços de apoio dentro da escola, especialmente aqui no Distrito Federal, que ele se destaca por ser a vanguarda desse tipo de programa, né, que visava atender aos estudantes com dificuldade de aprendizagem ou em situação de evasão escolar, né? Então, como vocês poderão ver aí, nas décadas de 60 e 70, né, o trabalho, isso também, a organização do trabalho escolar também seguia um pouco essa tendência, tá? De um olhar mais individualizado, né, para o sujeito, o professor olhando mais para o sujeito, e na perspectiva do atendimento por serviços multidisciplinares, o foco era muito no diagnóstico, no atendimento individual dos estudantes e visando reverter as dificuldades de aprendizagem.
Como eu falei, o Distrito Federal ele se destaca porque em 1968 foi criado o primeiro serviço, a primeira equipe multidisciplinar para atuar nesse sentido, né, de lidar com as dificuldades de aprendizagem de uma forma institucional, né? A partir da década de 80, no Brasil, já se começa a discutir um pouco, a sair desse foco do individual e a se discutir uma psicologia escolar mais ampliada, né, que desse conta, que olhasse para as questões sociais, políticas, econômicas e vislumbrasse as causas populares, né? Então, a partir disso, o Distrito Federal ele também foi evoluindo, as equipes especializadas foram se modificando, se reestruturando na sua proposta de atuação, até que em 2008 houve a regulamentação do serviço e onde se destaca hoje uma atuação que já não é mais individualizada, é uma atuação que visa o trabalho institucional, preventivo e institucional. Mais para frente eu vou detalhar para vocês como é esse trabalho institucional e por que é importante esse trabalho institucional, né, quando a gente fala em medicalização. Pode passar. Né? Então, o que a gente pode destacar aqui em relação à psicologia escolar no Distrito Federal? Que ela acompanhou os estudos da ciência psicológica, que tinha uma visão clínica, terapêutica, que vislumbrou os conhecimentos da psicometria, né? Que usava instrumentos psicológicos para identificar as dificuldades de aprendizagem, visando o diagnóstico, porque acreditava-se, se há uma dificuldade de aprendizagem, há um problema no indivíduo. Então, esse indivíduo precisa ser avaliado, diagnosticado e receber um atendimento individualizado. Pode passar. Só que, como eu acabei de falar, a partir da década de 80, e isso foi crescendo ao longo dos anos 2000, a psicologia escolar e a produção, inclusive, de muitos profissionais que fizeram parte desse serviço no Distrito Federal, psicólogos escolares que foram para a academia, estudaram, produziram, promoveram mudança de pensamento. Né? Então, começou-se a discutir uma psicologia escolar numa perspectiva histórica e cultural do desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, nesse tempo todo de discussão, a atuação do psicólogo escolar ela passou várias transformações, principalmente superando essa concepção individualizante, né? E mudando a concepção também de desenvolvimento e aprendizagem que orientavam a sua prática profissional anteriormente. Pode passar. E como é que vocês podem perceber essa mudança? Fica bem claro nesse esquema. OP, gente, quer dizer orientação pedagógica. É o documento oficial, geral, que orienta a atuação, né, de cada um dos serviços de apoio que existe dentro da Secretaria de Estado de Educação. Então, se vocês olharem, lá na UP, né, número 20 do ano de 92, a composição desses serviços era psicólogo, tinha até fonoaudiólogo e normalistas, né? Quando a gente caminha já para 94, só aparece a figura do psicólogo e pedagogo. Em 2006, entra o orientador educacional. E em 2010, a gente já vislumbra a volta do psicólogo e pedagogo. Então, sempre teve um caráter multidisciplinar e sempre permaneceu a figura do psicólogo e pedagogo. Porque a gente entende que esses dois profissionais, eles se coadunam,
né, com a escola, com as necessidades da escola, né, e com esse olhar que é necessário dentro da ciência, né, de cada um, né, desse olhar, eles se completam nesse olhar dentro da escola. Pode passar. E aí também a gente vê as mudanças na atuação desse serviço. Né? Nas orientações primeiras da década de 90, o foco era o desempenho escolar. Nessa época existiam duas equipes, né? A equipe conhecida como equipe de diagnóstico, qual eu fiz parte, e existia a equipe de atendimento psicopedagógico, a única formação que eu não fiz parte. Então, uma só fazia diagnóstico e a outra só atendia. E o foco era o desempenho escolar, era um atendimento individualizado naquela visão que eu expus anteriormente, individualizante, biologizante, né, voltado única e exclusivamente para o aluno, onde os atores educativos não participavam do processo, né, de atendimento. E o problema estava no aluno. Isso também continuou. Pode voltar um pouquinho. Pode retornar no. Isso continuou, né, na UP de 94, mas com as políticas de inclusão, a partir dos anos 2000, propostas pelo MEC, inclusive em 2004, com a implantação da inclusão em toda a rede pública do Distrito Federal, houve a junção dessas duas equipes. A equipe que só avaliava e a equipe que só atendia. E aí eu queria abrir um parênteses, né, que quem está assistindo aqui lembra dessa situação, estava em sala de aula, sabia que, assim, quando era encaminhado o aluno para essas equipes, muitas vezes demorava-se até 2 anos para o aluno ser chamado, porque existia uma demanda muito grande, poucos profissionais, né, e ele não tinha uma atuação contextualizada, voltada para dentro da escola e nem institucional. Então, isso dificultava muito o trabalho. Então, com as políticas de inclusão, houve a necessidade de reformulação e houve a fusão dessas duas equipes, criou-se a equipe de atendimento e apoio à aprendizagem, da qual eu fiz parte também, e essa equipe foi para dentro das escolas. E aí começou-se a se perceber a necessidade de olhar para todos os atores envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. A olhar o estudante como um sujeito que se desenvolve nas relações, e não apenas como um organismo, né, disfuncional. Né? Então, essa política visava a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais, a melhoria da qualidade de ensino e um olhar interescolar e também entendendo todos os atores educativos como co-participantes do processo de ensino e aprendizagem. Né? E em 2010 isso ainda se ampliou a partir de pesquisas, discussões, até que a gente chegou na necessidade de uma atuação realmente institucional, que visasse a qualidade da educação. Pode passar. E como é que se dá essa educação institucional? Primeiro, ela mudou a concepção. Né? A atuação institucional que hoje a equipe especializada de apoio à aprendizagem concebe, né, na sua atuação dentro das escolas, é de que o desenvolvimento humano é um processo social, histórico e cultural, que ele não é individual, que ele não é organicista, né? Que é nas relações que o desenvolvimento individual e social se dá. Né? Que ao passo que a escola é um espaço de reprodução de ideologias, que naturaliza essas desigualdades que eu exemplifiquei anteriormente, a escola também é um espaço de transformação e desenvolvimento humano. É um espaço de mediação e de subjetividade. Pode passar.
isso, como é que se dá hoje a atuação dos profissionais da equipe especializada de apoio à aprendizagem? Ela procura compreender que o estudante, que existe, quando chega a queixa escolar, ela procura compreender aspectos escolares, históricos, sociais, políticos, éticos, ideológicos, toda a construção da queixa de escolar. Por isso, às vezes, né, alguns colegas, né, os professores, os atores, ficam meio bravo, né, com a gente, acha que tudo é muito demorado, é muito complexo, cheio de processos, mas é porque o ser humano ele é complexo. Lembra, a gente superou aquela ideia de que o fracasso escolar, a dificuldade de aprendizagem, ela tinha causas biológicas, sociais, culturais, nutricionais, tudo isso aí a gente superou. Hoje a gente entende que o ser humano, ele é permeado de vários aspectos que impactam, né, no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Então, nós procuramos ter todo esse olhar, né? Então, olhar para todos os atores educativos, entender que não é só o aluno que precisa de acompanhamento, nem digo atendimento, porque não necessariamente ele precisa de atendimento, mas muitas vezes é o professor que precisa da assessoria, é a gestão pedagógica que precisa da assessoria. Então, a gente analisa as necessidades do contexto escolar de uma forma institucional, né? A conscientização, vocês já devem ter participado de diversos momentos de formações, né? Isso é assessoria ao trabalho coletivo, é uma das dimensões do serviço, né? Vocês também já devem ter participado do mapeamento institucional, que é a primeira dimensão do serviço. Então, nessa assessoria são feitas formações justamente para a gente promover essa conscientização sobre as concepções naturalistas deterministas que ainda existem, né, e vão continuar existindo, porque a escola é um espaço de contradição. Existe mudança, mas também existe retrocessos e existem concepções que muitas vezes são difíceis quebrar. Mas o nosso trabalho está sempre conscientizando, refletindo sobre esses discursos recorrentes para que isso impacte a transformação na atuação pedagógica, né? Então, nós procuramos ter uma atuação crítica, consciente, transformadora, né? E promover ações preventivas e interventivas. Então, há um acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem quando ele é necessário. Mas, a partir do momento que a atuação é institucional, nós podemos impactar muito mais alunos do que em uma atuação individualizada. E o que isso tem a ver com a medicalização? Porque a gente não vai... não que não existam deficiências, não existam questões que requerem um diagnóstico da saúde. Existem, mas não são todas. Não são todas, isso não é uma regra, são exceções. E enquanto o serviço, a nossa atuação institucional, ela evita, né, que muitos estudantes sejam rotulados, porque muitas vezes para a escola, o diagnóstico vem com certo conforto em relação ao trabalho que está sendo feito, mas o impacto desse diagnóstico na vida individual, social, familiar desse indivíduo será muito grande. Então, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Por isso, enquanto serviço, enquanto escola, precisamos esgotar todas as possibilidades antes da gente buscar diagnósticos formais, né, e em algumas situações necessárias para os estudantes, né, que apresentam comportamentos que são diferentes, sim, mas enquanto escola, uma escola inclusiva, nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Pode passar. Então, agora, as meninas vão falar um pouco, né, do que nós, enquanto serviço especializado de apoio à aprendizagem,
pensamos, né, para a gente alavancar essa campanha dentro de Ceilândia, né, contra a medicalização. Boa tarde, eu sou Fernanda Colares, é uma grande satisfação poder partilhar esse momento com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os processos de medicalização, o que vem a ser esse processo de medicalização, que a gente acaba participando sem ter certa consciência de como isso influencia e de como se define a nossa própria aplicação da ciência, tanto da pedagogia quanto da psicologia. À medida que a gente aborda situações da vida, situações do cotidiano, de forma a crer, a acreditar que há sintomas que geram doença a partir dessas circunstâncias naturais de qualquer ser humano, a gente está medicalizando. A medicalização ela é mais ampla do que o processo de medicamentalização, que a medicação no caso, a medicamentalização é o uso ou abuso de medicamentos. A medicalização ela é mais ampla do que isso. Ela perpassa por toda a sociedade. Qualquer profissional pode, de alguma forma, em algum momento, estar medicalizando. A medicalização é como se a gente definisse o ser humano pela sua biologia, né? Existe, e acaba que isso acarreta diversos problemas, porque hoje, se a gente fizer uma pergunta simples, como o nosso comportamento, como a biologia influencia o nosso comportamento? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, porque nós somos tão multifatoriais, né, como a Lili trouxe. Nós temos tantas coisas que nos influenciam, as nossas relações sociais, as relações com o meio. À medida que a gente faz esse reducionismo e trata aquele sujeito somente de acordo com a biologia, com aquela relação organísmica, nós causamos um grande prejuízo no sentido de não valorizarmos a diversidade e as diferenças, né? E, por conseguinte, a gente, de alguma forma, fragiliza e diminui todas as nossas conquistas de direitos sociais. Nós pegamos esses espaços que nós queremos incluir todos, as diferenças, as diversidades, independente do que cada um traga, o seu próprio estilo de vida, os seus comportamentos diversos, os seus processos de aprendizagem diversos, e colocamos isso como doença. E isso acaba sendo um perigo que a gente corre todos os dias. Quando a Lili trouxe esse resgate histórico, ele é muito importante, porque a gente também precisa entender por que nós estamos discutindo a medicalização nesse momento histórico, né? As ciências médicas foi a primeira ciência das ciências naturais que estudaram, que tiveram como objeto de estudo os seres humanos. Como as ciências médicas são fortalecidas e é uma grande referência da ciência moderna, nós, das ciências humanas, acabamos trazendo para nós muito dessas concepções, da concepção biologizante, dessa concepção de que a biologia, em algum momento, define, né, as formas de se comportar e de ser no mundo. Quando a gente faz isso, quando a gente pegou isso para nós, a gente perdeu um pouco o foco naquilo que nós entendemos e que nós fomos transformando ao longo do tempo. Por isso que hoje é tão importante a gente compreender que a nossa concepção de ciência é a interacionista, porque isso vai fortalecer a nossa pedagogia histórico-crítico, vai fortalecer a nossa psicologia histórico-cultural. É partindo desses eixos teóricos fortalecidos, integradores dos seres humanos, entendendo que nós somos múltiplos, que nós somos feitos de emoções, que nós somos feitos de grandes diferenças culturais, de grandes diferenças políticas, de grandes diferenças sociais, e que todas essas questões influenciam na forma como nós nos colocamos no mundo e dentro das nossas escolas. Isso tudo influencia na forma como nós precisamos pensar no processo de ensino e aprendizagem. Todos nós estamos nessa posição de quem aprende e de quem ensina. Nós, enquanto profissionais, os nossos estudantes também estão nessa posição. À medida que a gente entende que a nossa ciência é capaz de fazer essa interação, essa análise técnica, nós conseguimos diluir essa medicalização
nós conseguimos entender a integralidade do ser humano e promover o desenvolvimento humano, tanto em nós, enquanto profissionais, quanto em toda a comunidade escolar, nos estudantes, na comunidade que compõe aquela nossa unidade escolar. Isso tudo é essencial, esse fortalecimento. E nós, das equipes especializadas de apoio à aprendizagem, ele trouxe um pouco, mas só para a gente ter esse panorama, nós trabalhamos em 3 eixos, né, que é o mapeamento institucional, assessoria ao trabalho coletivo, o acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem. Em todos esses nossos eixos de trabalho, que acontecem de forma simultânea e concomitantemente ao longo do ano, não é nada estanque, porque nós trabalhamos com seres humanos, então essa leitura conjuntural, ela tem que acontecer a cada instante, a cada ano, a cada bimestre, porque nós estamos sempre em contato uns com os outros, e a escola tem essa característica, porque nós trabalhamos com seres humanos, das transformações acontecerem a cada dia. Então, nós ocupamos esses espaços escolares e todos os espaços escolares necessários para repensar, para problematizar e para não deixar que sejam naturalizadas questões que reduzam, né, o ser humano aquilo que ele não é, né? Quando a gente tem um diagnóstico que rotula, quando nós temos um diagnóstico que não auxilia no processo de desenvolvimento de qualquer indivíduo, né, de qualquer sujeito, nós comprometemos todo o nosso processo educacional de qualidade, né? Nós comprometemos todo o processo de uma educação que olha para as pessoas, que olha para o sujeito, tanto como ator, mas como sujeito também do seu processo de desenvolvimento. Quando a gente fala um pouco sobre a atuação das equipes, a gente entende exatamente que a medicalização ela vai conseguir ser combatida à medida que nós fortalecemos as nossas ciências humanas, no nosso caso, né, a pedagógica e a psicológica, e conseguimos aplicar na prática, nos nossos instrumentos e as nossas ferramentas. Isso tudo vai acontecer de uma forma que não tem uma regra, né? Porque se a gente tem que analisar, se nós precisamos analisar cada circunstância, cada sujeito, cada indivíduo, cada estudante, cada profissional, nós precisamos entender que nós temos que ter como aliados a nossa criatividade, porque partindo desse olhar crítico, desse olhar embasado numa concepção interacionista, num conhecimento claro da nossa ciência, analisando todas as nuances que compõem o ser humano, as sociais, as políticas, as econômicas, as questões de pobreza, de desigualdade social, tudo que influencia na formação daquele ser humano, como a Lili trouxe. Tem muitas falas que nós ouvimos ao longo do tempo, e que isso tudo gera um processo de medicalização sem a gente perceber. Olha como chega num lugar que a gente nem tem ideia, né? A gente reduz o ser humano àquela circunstância na qual ele vive, mas tem muitas relações e interações por trás daquilo. Então, à medida que a gente consegue fortalecer as nossas ciências e aplicar na prática essa análise, nós conseguiremos ser inovadores e alcançar tanto o processo de ensino como de aprendizagem de todos, né? Essa inovação, essa leitura de que tarefa, de que ferramenta, de que instrumento pedagógico e didático eu devo ofertar para o meu estudante para que eu alcance esse processo de aprendizagem dele, é uma leitura particular de cada circunstância. É por isso que a Lili trouxe que leva um tempo, né? Porque a gente tem que analisar uma conjuntura de questões, a gente tem que respeitar o momento também da forma como aquele indivíduo se desenvolve, para que o processo de aprendizagem aconteça. Isso tudo requer tempo, requer paciência, requer consistência nos nossos conhecimentos, requer criticidade, requer problematizações, porque numa circunstância a gente pensa e aplica uma ferramenta de uma forma. Em outra circunstância, em outra análise de caso, é completamente novo. Então, assim, a nossa capacidade de criar e inovar tem que estar acontecendo sempre. À medida que eu consigo fazer a leitura dos nossos sujeitos, dos nossos estudantes, dos nossos parceiros de trabalho, a gente consegue ter mais clareza sobre isso. Mas a gente precisa, de fato, o fortalecimento das nossas ciências, com aplicação prática, com muita eficiência,
conforme a conjuntura daquela unidade escolar. E pensando nisso, sem nenhuma regra, sem nenhuma forma de pensar, né, exigindo aquela aplicabilidade, eu penso que existem espaços e formas que nós podemos atuar para que a gente possa enriquecer os nossos processos profissionais. E, sem dúvida, a formação continuada é, por excelência, algo que nós temos que valorizar e dar continuidade sempre, tanto dentro das nossas unidades escolares. Quando eu falo a formação continuada, não é só pensando num curso formatado, né? Mas eu acho que as nossas próprias interações, até as não formais, né, as informalidades, nos acrescentam e nós podemos coletar dados sempre dos nossos estudantes, dos nossos parceiros de trabalho, de toda a composição da comunidade escolar, nessas conversas, nesses diálogos, né? É por isso que é importante ter o diálogo, a troca. O ser humano é feito desse diálogo, dessa troca. Então, eu penso que a gente precisa fortalecer, de fato, as gestões escolares, fortalecer, de fato, as ações pedagógicas, os professores, que estão totalmente no centro, né, de todo o processo, para que a gente consiga repensar, né, nessas formas de atuação, nas tarefas aplicadas aos estudantes, de uma forma mais consistente. A Lili falou da OTP, de uma OTP que, de fato, faça o movimento conforme cada indivíduo aprenda daquela forma, que a gente aprenda a ter uma consistência teórica tão legal, tão bacana, que à medida que eu preciso fazer esse movimento dentro do currículo, eu me sinta confortável enquanto profissional, e que o profissional não precisa estar sozinho. É sempre um trabalho coletivo, é sempre uma equipe. É por isso que nós trabalhamos em equipe, porque nós precisamos sim partilhar, porque a inovação e a criatividade, ela acontece com diversos olhares. É por isso que nós fazemos educação, porque a gente acredita nessa interação, porque a gente entende que só se acontece educação pública e de qualidade nesse país quando a gente consegue ter críticas sobre todos os processos que passam aqui, que a gente não aceita exclusão, que a gente só aceita a inclusão de pessoas e de processos qualificados, que a gente só aceita o desenvolvimento do ser humano dentro das nossas escolas. Eu penso também que, para a gente combater a medicalização, é importante que a gente tenha essas discussões dos multifatores que influenciam o desenvolvimento das pessoas, que definem como a gente faz a aplicação e a escolha de atividades, de ferramentas, de instrumentos. Por excelência também, para eu finalizar aqui, eu entendo que a gente precisa fortalecer o protagonismo da escola enquanto instituição. Nós precisamos fortalecer o protagonismo nosso enquanto profissionais da educação. A gente tem falado tanto do protagonismo, né, dos nossos estudantes, que por excelência também é importantíssimo. Mas a gente precisa se colocar no centro da questão. Nós precisamos ser, de fato, os profissionais que pensam sobre educação de forma qualificada, de forma técnica, com embasamento teórico, com embasamento numa concepção interacionista que olha para as pessoas de forma global e integral, mas que nós saibamos que aplicar isso é importante. Toda essa teoria, ela só faz sentido se ela for aplicada numa prática de sucesso escolar. E claro que isso é nosso desafio, né? Gerar o nosso protagonismo, gerar o protagonismo da escola de forma planejada, fazendo relatos das situações vivenciadas, analisando resultados e refazendo novamente todo o ciclo, porque é assim que se dá o processo de ensino-aprendizagem. Nós todos somos sujeitos que aprendemos e que ensinamos. E por isso, a qualidade da educação depende da gente desmistificar tantas questões que influenciam a composição e o desenvolvimento humano. Muito obrigada, gente. Muito bom, Fê. Obrigada pela sua contribuição. Queria só pedir para retomar os slides, por gentileza, para continuar minha fala, porque agora, gente, depois da fala da Fernanda, é até difícil, né, da gente se colocar, porque ela falou super bem sobre a medicalização em si, sobre como esse processo ele afeta o cotidiano das nossas escolas e afeta a vida dos nossos estudantes. Então, o meu convite aqui
é para você, profissional da educação, que defende, que respeita as diversas formas de ser humano e as diversas formas de aprender, porque a gente aprende de formas diversificadas, né? Então não tem como padronizar isso. Então meu convite aqui agora é para você, para a gente ter esse olhar cuidadoso aos nossos estudantes, às nossas escolas, esse olhar não só cuidadoso, mas um olhar crítico ao contexto que a gente vive, à situação social que a gente está inserido, né? E não tem como a gente escamotear as questões sociais aí, né? A gente tem que olhar para o todo. Então tá, pode passar o slide, por gentileza, porque agora a minha fala é em relação a uma campanha, porque a Fernanda colocou, a Liliane também colocou muito sabiamente sobre as questões institucionais que podem auxiliar a gente no combate à medicalização. E aí hoje eu tive essa responsabilidade aqui de representar meus colegas de trabalho de toda a Ceilândia, das equipes especializadas de apoio à aprendizagem, trazendo para vocês um pouco sobre essa campanha, que se chama Escola Sem Neura, não à medicalização da educação, né? E não é à toa que estamos todos aqui de roxo, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que se trata essa campanha. Essa campanha, se você puder passar mais um slide, por gentileza. Obrigada. A campanha, vou contar para vocês um pouquinho sobre como surgiu essa campanha, né? Ela surgiu de um grupo de trabalho. Então, nossa coordenação intermediária, que na época era formada pela Sara Magalhães, pela Rosimeire Dutra e pela nossa querida Valdirene Reis, que é a nossa mediadora aqui também. As três, elas tiveram a ideia de montar um grupo de trabalho com os profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, para nós discutirmos questões em relação, debater ações institucionais, né, para refletir justamente sobre esse combate à medicalização que ainda assola as nossas escolas, né. E aí foi criado esse grupo de trabalho e, como sempre na Ceilândia, a gente tem muito um protagonismo, né, como a Fernanda falou, um pioneirismo também, e a Liliane mostrou aí para a gente. Então foi formado esse grupo de trabalho, elas chegaram para todo o grupo e convidaram, né, perguntaram quem gostaria de fazer parte e algumas pessoas se interessaram em fazer parte. Isso foi em abril do ano passado, abril de 2019. E aí compuseram esse GT as pedagogas Thelma, Jusileide e Renata Passos, e as psicólogas Fernanda, que acabou de falar aqui para vocês, Thalita e eu, e a Fabiana também estava nesse GT. E aí nós começamos a discutir algumas questões, né? Além de um grupo de trabalho, era também um grupo de estudo. Então a gente trazia os debates, trouxemos vários textos, né, da Cleise Marinho, trouxemos textos do próprio Conselho Federal de Psicologia sobre a medicalização. Então fizemos todo um estudo, porque temos que ter esse arcabouço teórico muito bem fundamentado, a gente precisa ter essa noção de qual é a nossa concepção de desenvolvimento e aprendizagem, o que nós defendemos, né, qual é a visão de mundo que a gente adota. E aí a gente adota essa visão da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, como foi colocado pelas minhas companheiras aí no início, né? E fizemos vários estudos, diversos estudos nesse sentido, para poder fundamentar esse grupo de trabalho. Então, tivemos essa fundamentação teórica, né? E aí surgiu a ideia de uma campanha que abarcasse a Ceilândia inteira, através das nossas equipes especializadas de apoio à aprendizagem. E a ideia da campanha surgiu justamente com esse objetivo de promover processos de conscientização aos diferentes atores da educação, então, tanto professores, quanto direções, coordenação, estudantes, familiares, enfim, todos os atores educacionais, toda a nossa comunidade escolar estaria envolvida nessa campanha, né? O objetivo foi esse, de trazer processos de conscientização a respeito dessa medicalização que foi falada aqui e por que ela é tão prejudicial no ambiente escolar e por que a gente defende o combate à medicalização, né? E isso foi feito pelo nosso GT, mas a gente fez uma apresentação logo em seguida, em agosto de 2019, para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia, porque na Ceilândia o nosso trabalho ele é coletivo. A gente acredita que é apenas no coletivo de trabalho que a gente vai conseguir modificar a realidade social que a gente está inserido. No diálogo, na troca de ideias, né, nas sugestões, nos debates,
que a gente consegue construir um futuro diferenciado aí para a gente pela frente, né? Então, trouxemos a apresentação dessa campanha aos profissionais que compõem essa equipe, e a partir de então, os profissionais, todos nós, colocamos nossas ideias, colocamos as nossas sugestões para, então, podermos lançar essa campanha aí no Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem em novembro de 2019. E aí, a partir de então, a gente já tinha todo uma imagem, né, uma campanha mesmo, um marketing, uma publicidade aí dessa campanha, porque a gente quer trazer essa visibilidade de uma temática que nos é muito cara, nos é muito importante, porque ela diz sobre a vida das pessoas, né? Então a gente precisa ficar muito atento e ter esse olhar crítico, porque não é qualquer coisa. A gente está tratando de vidas, a gente está tratando de seres humanos, né? Então é sempre importante a gente ter isso na cabeça. E aí, então, tivemos o lançamento aí dessa campanha no Fórum do SEAA. Nós fizemos a produção de alguns materiais que eu vou mostrar aqui para vocês, vou trazer já aqui nos próximos slides, para trazer realmente essa visibilidade desse tema. Porque apesar de ser um tema ainda que a gente precisa caminhar de uma certa forma mais tranquila, é um tema ainda que gera muita discussão, gera muito debate, porque ele gera uma mudança de concepção sobre o desenvolvimento, sobre a aprendizagem, né? Então é um tema que a gente precisa caminhar aos poucos, mas que ao mesmo tempo a gente precisa trazer à tona. Ele precisa ser visível. Então a importância dessa campanha é isso, é trazer visibilidade e trazer o debate para o interior das nossas escolas. É a gente tornar público um tema que pode ser espinhoso, mas que é necessário que a gente fale, que é necessário que a gente debata, que a gente traga à tona para os profissionais que compõem o nosso ambiente escolar, certo? Então, fizemos um lançamento aí, eu vou mostrar para vocês mais para frente os produtos dessa campanha, que trouxe essa visibilidade, e começamos a campanha no início de 2020, nós começamos a trazer essa discussão para o interior das nossas escolas. Mas aí vem aquela frase que eu acho que a maioria de nós já falou, né? Veio a pandemia, e aí nós tivemos que trocar um pouco as nossas ideias, né? Tivemos que nos restabelecer, mudar um pouco os nossos planos, os nossos objetivos em função dessa questão sanitária e de saúde. Mas a campanha não parou, né? Porque as ações institucionais, elas continuaram no ambiente escolar. O que a Fernanda colocou e o que a Liliane também colocou, da formação continuada em serviço, da assessoria ao trabalho coletivo, do mapeamento institucional, isso tudo são ações institucionais de combate à medicalização. Então, a nossa campanha, ela continuou, talvez não da forma como a gente tinha imaginado no início do ano, né? Como toda a nossa vida, a gente teve que modificar, mas essa campanha, ela continuou. E a gente está trazendo aqui para vocês também nesse sentido, porque é uma temática que, apesar de ter sido no dia 11, né, que está dentro do nosso calendário escolar, para ser trabalhado, é uma temática que ela precisa ser transversal ao longo de todo o ano. Ela precisa perpassar nossas falas até que atinja nossas ações, né? Então é um projeto transversal, precisa estar aí ao longo do ano inteiro. Então essa é uma campanha que vocês ainda vão ver muito aí pela frente, nos próximos anos, a gente ainda vai continuar com essa campanha pela frente, né? Pode passar, então, por favor, um slide, porque aí agora eu vou mostrar para vocês os materiais que nós produzimos para essa campanha, né? A gente produziu essa camiseta, não vai dar para vocês verem muito bem a minha aqui, mas a Val mostra dela daqui a pouquinho. Essa camisetinha tem toda uma identidade visual, porque a gente acredita que é importante a gente trazer isso, porque quem vê essa camiseta roxa com essas falas em amarelo já vai saber do que se trata, né, a partir do momento que a gente faz essas discussões. Fizemos também o bottom está aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem muito bem. Nós distribuímos esses bottoms também lá no fórum dos serviços especializados. Fizemos um outro bottom também que fala: rótulos não foram feitos para pessoas, nessa questão realmente do combate à padronização, à rotulação dos seres humanos, porque somos diversos e acreditamos nessa diversidade, né? Pode passar mais uma, por favor? Outro material também que nós fizemos foram os flyers, né, informativos. Aí na frente do flyer tem o nosso logo aí, né, nosso slogan: Escola Sem Neura, não a medicalização.
não rotule o que é apenas ser humanos. E atrás nós trazemos toda a nossa concepção, né, teórica do que é a medicalização e do porquê que a gente combate essa medicalização, trazendo um viés. Esse folder foi pensado para professores, para profissionais da escola, trazendo um viés mesmo de fortalecimento dos profissionais da educação, né? Afinal de contas, nós estudamos desenvolvimento humano, nós estudamos as questões pedagógicas, a organização do trabalho pedagógico, nós temos condições, nós temos competência para falar sobre isso e para atuar, né, diante disso. Então, a gente precisa se empoderar desse nosso lugar, desse espaço que é nosso, e não deixar para o outro que assuma isso, né? Esse espaço é nosso, é um local que duramente é conquistado e a gente precisa nos fortalecer, nós precisamos nos fortalecer disso, né, dele. E aí fizemos esse folder trazendo essa questão para os profissionais das escolas. Pode passar mais uma, por favor? Outros materiais que foram produzidos, mas a gente ainda não lançou, são materiais, por exemplo, de mídias informativas no Instagram, né, de trazer esse debate. Muitas escolas, no dia 11 de novembro, trouxeram esse debate para suas redes sociais, porque hoje, mais do que nunca, né, a gente está hiperconectado, então a gente tem mais essa ferramenta de trabalho, de publicização do nosso trabalho, né, então também pensamos em materiais para mídias sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook e outras mídias. Pode passar, por gentileza. Ótimo. Um flyer, na verdade, um caderninho, né, informativo também para professores, para pais. Esse a gente ainda não produziu, mas a gente está já pensando aí, né, nas discussões que tivemos para essa live, de produzir um e-book, algo mais tecnológico nesse sentido, aproveitar que estamos todos aí trabalhando com as tecnologias, né, e transformar esse caderninho aí informativo, empoderador para o nosso serviço, para nossas escolas, para a educação de um modo geral. Pode passar mais um, por favor? E aí o último, né, que é o nosso sonho de consumo, de trazer essa publicização para a nossa sociedade de uma forma geral. Quem sabe um dia, né, a gente não vê um banner desses ali numa parada de ônibus, ou em algum lugar, né, nas nossas ruas, combatendo mesmo, tendo essa visão de combate à medicalização, né? Então, minha fala, ela se encerra aqui, nesse sentido, eu queria trazer para vocês justamente isso, da importância da gente pensar na diversidade humana, né, da gente pensar que existem formas diferentes de debates, existem formas diferentes de aprendizagem, e a gente precisa começar a valorizar essas diferenças e valorizar o saber que nós tão duramente construímos, né? A gente estudou muito, a gente estuda sempre, a gente está sempre buscando a formação continuada, então que a gente se aproprie disso, que a gente se apegue a isso, se fortaleça da nossa atuação, porque nós sabemos, porque nós podemos e porque nós somos capazes e competentes para isso, né? Então, que a gente traga essa discussão para as nossas escolas, que a gente traga essa discussão para a nossa sociedade de modo geral, porque o que a gente quer é a transformação dessa sociedade, que ela seja mais justa, mais igualitária para todos os seres humanos, tá? Então, muito obrigada, gente, foi uma satisfação estar aqui com vocês, eu deixo a palavra agora para minha colega Lilian, que vai trazer uma outra experiência exitosa aqui para vocês. E eu só posso iniciar a minha fala batendo palmas, né, gente? Aplaudindo as minhas colegas, né? Fico até meio assim, né? Depois de falas tão poderosas, tão empoderadas, né? Das minhas colegas, para falar depois das minhas colegas psicólogas. E agora, né? O que cabe à educação, né? O que cabe à educação? E eu quero até fugir um pouquinho do protocolo para dizer que hoje é dia 3 de dezembro, né? O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o que a pessoa com deficiência ela quer, essa luta não é só pela acessibilidade, é uma luta por respeito, é uma luta por dignidade, é uma luta por nenhum direito a menos, tá bom? Então, eu não podia iniciar minha fala hoje sem fazer esse pedido. Então, é isso, é porque é uma das minhas paixões. E, assim, parafraseando,
é uma das nossas colegas da equipe, a Thelma, a minha fala aqui hoje, ela não é uma fala solitária, é uma fala de toda a equipe da EAD Ceilândia, e uma fala junto com a minha parceira, a Nana, porque no CEF32, eu sou pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem do CEF32 de Ceilândia, e eu atuo junto com a Nana, né, que é a psicóloga, junto comigo, né, e nós duas formamos a equipe do CEF32. Então, o título dessa live é Medicalização que cabe à educação. E quando a Val, ela me apresentou aqui hoje, eu coloquei na minha apresentação que eu sou uma apaixonada pela educação e pelas possibilidades de transformação que a educação, ela nos traz. E a educação, ela transformou a minha vida. E quando eu fui convidada para falar junto com as meninas hoje sobre a questão da medicalização, é porque eu acredito que a gente tem possibilidades, né? E uma dessas possibilidades, ela foi me entregue como presente. Foi me entregue como presente pela Nana, que é a psicóloga, que é a minha parceira no CEF32, e por outra pedagoga, que é a pedagoga Renata Passos, né? E eu estou falando do projeto de Todas as Cores, né? Eu gostaria que vocês colocassem o slide, por favor. O projeto de Todas as Cores, ele é de autoria da pedagoga Renata Passos. Ela é uma pedagoga aqui da nossa regional de Ceilândia, né? Ela não está mais aqui na regional. Ela também participou do GT, né, do grupo de trabalho, que deu autoria, né, ao hashtag Escola Sem Neura. E o ano passado eu me tornei, né, eu estou como pedagoga do CEF32, e eu recebi da Nana, né, esse presente de nós começarmos a trabalhar o projeto de Todas as Cores lá no CEF32. E esse projeto, gente, é um projeto maravilhoso, porque ele é um projeto que ele olha o estudante como um ser humano. E, assim, então, assim, eu nunca vou poder deixar de agradecer a Renata por esse projeto, né, assim, eu sempre que eu tenho a oportunidade, na semana passada nós fizemos a apresentação desse projeto no fórum, e a Renata estava, e eu tive a oportunidade de agradecê-la, né, então, assim, porque eu acredito que esse projeto, ele salva vidas, né, então, assim, mais uma vez, gratidão, Renata, e hoje, gratidão, Nana, por me permitir trabalhar junto com você, e para a gente poder colocar esse projeto para frente, né? Pode passar, por favor, o slide. Qual é o objetivo geral do nosso projeto? O projeto de Todas as Cores, gente, o objetivo dele é de criar estratégias de que nós possamos trabalhar a inteligência emocional dentro da escola, é de desenvolver espaços para que a inteligência emocional ela possa acontecer, mas não só acontecer só para os estudantes, não. É para acontecer para os estudantes, para os professores, para a comunidade escolar em si. Porque o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a gente aprender a lidar com as situações, a lidar com as nossas frustrações, né? Então, assim, qual é a nossa intenção quando a gente trabalha com o projeto de Todas as Cores? Aprender a lidar com as situações, por exemplo, uma situação de frustração, que a gente pode trabalhar com o nosso estudante. Aprender a lidar com a raiva, aprender a lidar com um momento de solidão, desenvolver a inteligência emocional. Então, assim, criar espaços dentro da escola, né? Criar espaços em que o professor e o estudante, eles possam exercer a escuta sensível, a fala sensível, né? Então, esse é o objetivo geral, né, do nosso projeto. Pode passar, por favor. E quais são os objetivos específicos? Evitar a ocorrência de suicídios. Porque, assim, conversando com a Renata, conversando com a Nana, esse projeto, ele é uma parte do mestrado da Renata, mas também, assim, ele também veio de encontro à formação continuada, que tão bem falou aqui a nossa colega Fernanda, né, foi informações continuadas sobre o Setembro Amarelo, em que, assim, estava tendo muita ocorrência de suicídios dos nossos adolescentes aqui na Ceilândia e tudo, então, assim, viu-se essa necessidade, então, em momentos de formação continuada, surgiu-se essa necessidade, né, então, assim,
momento de formação continuada, surgiu-se essa necessidade, possibilitar, no caso aqui, o surgimento de conteúdos emocionais, né? Então, assim, que nesses momentos que a gente criar essas estratégias, que os estudantes eles tenham possibilidade de falar aquilo que está angustiando eles. Aqui, no caso também, como objetivo específico, a questão da automutilação que está acontecendo muito, a questão de trabalhar as diferenças. Então, assim, são os objetivos, eram os objetivos específicos desse projeto de todas as cores. E como que a gente ia desenvolver esse projeto dentro da nossa escola? A gente ia chegar e já colocar para os nossos estudantes os temas? Não, porque a gente quer trabalhar com inteligência emocional. Então, a gente quer que eles tragam para a gente. Então, como é que a gente trabalhou o nosso projeto? Através de dinâmicas de sensibilização, dinâmicas de expressão. Então, assim, uma das dinâmicas que a gente trabalhou, a primeira dinâmica que a gente trabalhou foi a dinâmica do eu já. Como é que a gente fez isso? A gente buscava... A primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, nós fizemos uma coletiva com os professores, fizemos nessa coletiva uma sensibilização, porque não tem como a gente trabalhar se a gente não chamar o coletivo para trabalhar com a gente. Né? Então, a gente precisava que desde o porteiro, as meninas da cozinha, que todo mundo estivesse junto com a gente nessa. Né? Então, nós fizemos toda essa sensibilização, até porque a gente queria que eles tivessem essa liberdade com a gente também, né? Como eu disse para vocês desde o início, não era um projeto só para os estudantes, era um projeto para a escola inteira. Então, assim, nós tivemos essa sensibilização, fizemos a abertura do projeto, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, primeira dinâmica, a dinâmica do eu já. Né? Eu e a Nana, a gente ia perguntando para os meninos, quem aqui já escondeu uma comida para comer escondidinho depois? Quem aqui tem medo de escuro? E depois a gente ia possibilitando eles também. Quem quer fazer uma pergunta? E eles iam se colocando. Aí depois quem já sofreu bullying? Quem já se sentiu constrangido com uma mensagem que recebeu de celular? Então, assim iam surgindo os assuntos, né? Outra dinâmica que a gente fez, a gente entrava dentro de sala de aula, dividia os grupos, entregava para eles uma situação. Minha melhor amiga, porque, gente, eu até brincava com eles, né? Quando a gente estava com os meninos, desculpa, uma coisa que eu gosto muito de fazer é contextualizar a nossa escola. O CEF32 é uma escola de realidade mista, né, que ela fica na região administrativa do Sol Nascente, dentro do Pôr do Sol, é a única escola do Pôr do Sol. Então, a gente atende desde os alunos pequenininhos até os nossos adolescentes já do 9º ano. Aí eu até brincava com eles, eu falava, gente, só muda de idade, porque os meninos de 4 anos chegavam, tia Lília, ele não tem mais ser meu amigo. E os adolescentes vinham do mesmo jeito, Lilian, ela saiu com a outra, e com a outra menina, agora ela não é mais minha melhor amiga, então só mudava de idade os problemas, gente, e de nome. Aí, então, assim, aí a gente colocava uma situação para eles lá, né, na outra dinâmica. Minha melhor amiga saiu com meu ex-namorado. Como é que você resolveria tal situação? Então, eles iam buscar uma forma de tentar resolver tal situação. Então, assim, as nossas dinâmicas eram nesse sentido, porque qual é o objetivo do nosso projeto, que eu posso chamar de nosso hoje? Era criar instrumentos de formas para poder canalizar essa emoção, porque se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, é uma coisa que eu sempre brincava com eles, né? Um dos nossos alunos um dia falou bem assim, eu estava com tanta raiva que eu dei um murro na parede, quebrei o braço. Eu falei, pronto, ficou com 2 problemas. Eu briguei com a minha mãe e joguei um copo na parede, quebrei o copo, pronto, ficou com 2 problemas, né? Então, a gente ia trazendo situações para eles, olha, que você poderia ter feito? Se a gente escrever um diário, ter um melhor amigo, né? Assim, você ter um melhor amigo, escrever um diário e dançar. Então, assim, e por que a gente precisa tanto do coletivo? Porque, às vezes, ali numa situação em que eu e a Nana, a gente começava ali ter uma conversa,
conversa, às vezes surgia uma situação ali tão sensível que o estudante se sentia tocado, aí a orientadora vinha e levava aquele estudante para conversar. Dependendo da situação, era a Nana que precisava sair e levar aquele estudante para conversar, ou eu saía e levava. Daquela situação surgia um encaminhamento para um psicólogo, a gente descobria alguma situação um pouco mais delicada. Então, assim, e eles nos traziam essas situações, partia deles, né? Então, é o desenvolvimento dessa inteligência emocional. E isso criava vínculos, né? Criava essa questão de confiança deles na gente, né? Então, assim, e como isso... Lili, o que isso aí tem a ver com a questão da medicalização? Porque muitas vezes, gente, o nosso estudante, que ele chega na nossa sala como queixa escolar, aí ele tem dificuldade de socialização. Muitas vezes é aquele menino que ele só sofre racismo, então ele vai se isolando. Ele sofre bullying porque ele é gordinho, então ele vai se isolando. Ele tem uma questão de gênero que precisa ser resolvida, então ele vai se isolando. Ou então essa questão de gênero dele, de racismo, ele não está sabendo lidar com essa situação, então ele parte para a agressividade, né? Então, assim, essas queixas vão chegando e a gente tem que aprender a lidar e olhar esse ser humano como ser humano, né? Então, assim, pode passar o slide, por favor? Esse aí foi a abertura do nosso projeto, ano passado, no presencial. A Nana, que é a minha parceira psicóloga, ela estava de bruxa e eu estava de palhaça. E deixa eu contextualizar um pouquinho para você. A Nana estava de bruxa porque a gente gostaria de mostrar para eles que a bruxa, às vezes, ela não é tão feia como pintam, e que, às vezes, o feitiço que ela está fazendo pode ser uma comida saborosa, porque minha mãe, quando ela vai fazer comida, ela mistura vários temperos, que é o que dá sabor à comida dela. E, às vezes, o palhaço, quando ele vai trabalhar, ele pode ter perdido alguém, ele pode estar muito triste e amargurado. Nem sempre a foto que você coloca no Facebook é um dia que você está feliz, né? Então, assim, a gente começou a nossa abertura nesse contexto. Pode passando, por favor. Antes da abertura, nós fizemos questão de colocar vários cartazes coloridos pela escola com frases, né? Frases, não só frases motivacionais, na verdade não eram frases motivacionais, eram frases de inquietação. Esse cartaz amarelo aí era amarelo, tá, gente? Mas o sol não deixa. Então, assim, nós colocamos, eu e a Nana, a gente ficou 2 dias fazendo cartaz, então a gente colocou pela escola inteira. Aí colocamos pela escola, deixamos eles ficarem olhando, meio se perturbando, e aí, quando foi no dia da abertura, a gente explicou para eles o que estaria acontecendo. Pode passar, por favor. E aí, essa foi a dinâmica do Eu Já, que eu expliquei para vocês. Pode passar, por favor. Essa daí, aí toda vez que a gente terminava as nossas dinâmicas, a gente terminava numa roda de conversa, porque a gente ia conversar com eles sobre aqueles temas que surgiam no Eu Já, sobre as maneiras de resolver os conflitos, teve dinâmica também do desenho, das expressões, né, dinâmicas com músicas, porque o projeto ele permeou o ano inteiro. E assim, ficava um pouco difícil, porque a Nana estava na itinerância. Então, assim, a gente só conseguiu desenvolver esse projeto com os anos finais. E esse ano, a gente ia fazer também com os anos iniciais. Eu fazia algumas dinâmicas com os anos iniciais, mas confesso que não dava para fazer tudo. Então, assim, a gente não colocou o nome como se tivesse feito o projeto com os anos iniciais. A gente estava com tudo planejado para fazer nos anos iniciais, mas como disse a Ju, aí veio a pandemia. Pode passar, por favor. As nossas rodas de conversa que a gente sempre fazia, porque a gente gostava de fazer a dinâmica e depois mostrar a intencionalidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Só mostrando para vocês mais ou menos. Pode passar. Pode passar. Essa foi outra dinâmica, porque assim, a gente gostava, como eu falei para vocês, a nossa intenção era instrumentalizar esses estudantes, né, com desenho, com música, porque a gente acredita muito na arte, nos esportes, né, então assim,
nós tentamos, né? Por isso que é muito bom, gente, essa parceria. Eu sou uma abençoada de ter uma psicóloga para ter parceria comigo, porque a gente aprende muito juntas. Então, assim, e nós vamos, e os meninos nos ensinam muitas vezes eles nos trazem a resposta de como tentar ajudá-los, né? E esses desenhos, eles acabam nos ajudando a mapear de que forma nós podemos estar trazendo respostas para eles também, de que forma nós podemos estar ajudando. Pode passar, por favor. Pode passar. E assim, e acabou que esse ano, até esse material que nós estamos usando para mostrar para vocês, nós usamos como sensibilização para os professores, porque a gente chegou a fazer isso antes da pandemia, porque era nossa intenção já iniciar o projeto logo. Pode passar. E aí, o que aconteceu? O ano passado, estava tendo muitos casos de mutilação na escola. Aí, no Setembro Amarelo, nós entramos de sala em sala, contamos a história de como aconteceu o Setembro Amarelo, fizemos a caixa do desabafo. Nossa, teve muito desabafo nessa caixa. Nós fizemos dividimos uma cartolina, a cartolina branca ao meio, e assim, nós pedimos para que cada professor, cada turma, aí nessa dinâmica participou anos iniciais e anos finais, colocamos o lacinho amarelo, e cada professor escreveu uma mensagem para a gente colar pela escola, mas assim, ficaram tão lindos que a gente colocou logo na frente, porque assim, para qualquer pessoa que chegasse à nossa escola, pudesse se deparar com uma mensagem, e assim, gente, era cada coisa linda, e nós fizemos 2 coletivas, uma explicando como é que seria a dinâmica, e a outra, e assim, teve muito choro, assim, mas choro de alegria, choro de desabafo, a gente conseguiu alcançar os nossos colegas, assim, gente que nunca tinha falado sobre o assunto, a gente trouxe os dados, então, assim, teve muita intencionalidade, e assim, aí, esse ano, a gente já trabalhou de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem que ter esse olhar sensível, né? O ano passado, a gente viu muito sentido em trabalhar os dados, em trabalhar o Setembro Amarelo, da forma que vem para a gente como Setembro Amarelo. Esse ano, com a pandemia, a gente já trabalhou de outra maneira, porque a gente percebeu que esse ano ele precisava ser trabalhado no sentido de inteligência emocional, de como a gente lidar com os lutos que a gente tem vivenciado, de como a gente trabalhar resiliência, né? Porque, assim, é diferente o momento que nós estamos passando agora em 2020 do momento que nós passamos em 2019. Né? Então, assim, então a cada momento a gente precisa revisitar, né? Então não dá para poder a gente, que nem o projeto de todas as coisas do ano passado foi trabalhado de um jeito, com certeza esse ano ele foi trabalhado de um jeito diferente. Pode passar, por favor. E o nosso projeto ele é finalizado a festa de todas as cores é finalizado com a festa das cores, né? E o ano passado eu e a Nana a gente encheu mais de 500 balões na boca, gente, sem mentira nenhuma. A gente foi no Tágua Center, comprou essas tintas em pó aí, teve que encher na boca, a gente comprou bombinha, mas se a gente enchesse com a bombinha, o pó saía, e aí colocamos as meninas do quinto ano para ajudar a gente, eles estouraram, e foi uma festa muito linda. A gente teve uma parceria também da colega da orientação, aí a gente fez também um projeto de show de talentos, e foi linda a festa, sabe? Foi uma culminância linda, né? Então, assim, foi maravilhoso. A gente queria repetir muita dose esse ano, mas não podemos ter aglomeração, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar nós vamos dar continuidade, desculpa a redundância, nós vamos continuar com o nosso projeto, que realmente é muito lindo. Pode passar, por favor. Então, assim, esse é o nosso supervisor, né? Então, tem professor aí no meio também. Então, assim, é um projeto de parceria, porque a gente acredita muito na força do coletivo, né? Uma andorinha só não faz verão. Pode passar. Então, aí, ó, ali eu sou um talento, porque teve show de talento, e realmente os meninos, assim, deram um show de música, de tudo. Foi realmente um sonho. Pode passar. É nossa diretora, atual diretora, a Jane. Pode passar. E assim, eu só queria um pouquinho, vou falar mais um pouquinho aqui antes de terminar a minha fala,
que é porque, assim, o projeto de Todas as Cores, o ano passado, ele aconteceu no presencial. Só que esse ano ele não poderia deixar de acontecer, né? Porque esse ano era um ano potente para o projeto acontecer. Porque chegada a pandemia, nós vivemos um ano de luto, né? Muito grande, né? Assim, e logo que nós retornamos ao teletrabalho, a gente não sabia como nós íamos encontrar os nossos estudantes, né? Então, assim, enquanto equipe de apoio, quando nós nos reencontramos, nós fomos muito bem recebidos pela Val, pela Rose, pela Sara, né, pela Liliene, e nós estávamos muito fragilizados. Eu perdi pessoas da minha família, né? Então, assim, a gente precisava receber muito bem também os nossos estudantes. Então, nós pensamos como é que nós vamos receber os nossos estudantes. E o projeto de Todas as Cores, ele também precisou se reinventar. E ele se reinventou, né? Se reinventou através das rodas de conversa, né? Então, assim, nós fizemos rodas de conversa, fizemos atendimentos individuais com os nossos estudantes, em momentos de luto, estávamos eu e a Nana fazendo atendimentos individualizados com os estudantes. Às vezes os professores falavam assim, faz uma atividade assim com a minha turma, nós fizemos via Google Meet, e aí na semana temática, nós pensamos como é que a gente pode trabalhar com esses meninos, né, porque eles nos deixaram demandas o ano passado, que a gente precisava finalizar essas demandas, e na semana temática também a gente queria continuar, porque assim, esse ano a gente viu na mídia que tinha muita coisa, racismo, questões de gênero, e a gente não podia deixar os nossos estudantes alheios a isso, né? Então, na semana temática, nós fizemos as nossas rodas de conversa, né? E assim, foi uma proposta da equipe de Ceilândia, né? Das nossas coordenadoras intermediárias, que nós escrevêssemos, né, coletivamente, atividades para o fórum. E nós tivemos, assim, o grupo 8 da Setorizada, um grupo maravilhoso, que deu um nome lindo para as nossas rodas de conversa, Roda Viva, Roda Ativa, né, que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que eu queria falar rapidinho como é que foram as nossas rodas de conversa. Foram rodas de conversas articuladas, né, assim, tivemos a participação das meninas da orientação educacional, do nosso supervisor, que ajudou muito a gente, a Nana, sempre minha parceira, que eu vou ter que agradecer, a direção maravilhosa sempre. E aí, como que nós fizemos essas rodas de conversa? Na segunda-feira, como eu disse, foi em setembro, né, a semana temática. Na segunda-feira, o tema que nós trabalhamos seria sobre o Setembro Amarelo, mas nós não trabalhamos questões de suicídio, nós trabalhamos inteligência emocional, como lidar, como a gente tem instrumentos para lidar com o luto, para lidar com a tristeza, com a solidão. Então, nós fizemos a roda de conversa via Google Meet, né, sobre inteligência emocional. Eu e a Nana fomos mediadoras. Na terça-feira, nós fizemos uma roda de conversa sobre as mulheres inspiradoras, via Google Meet também. Por que nós escolhemos esse tema? Porque, gente, nós participamos também da busca ativa dos estudantes. E, gente, sempre, quem vai buscar as atividades, como eu situei para vocês, a minha escola, ela fica numa periferia, né, fica no Sol Nascente, a maior favela do Brasil. Então, assim, nós fizemos 2 entregas de cesta verde. Quem vai buscar a cesta verde é a mãe, que sai com 2, com 3 nas costas. Então, a gente precisava homenagear essas mães. Então, a gente fez uma roda de conversa via Google Meet sobre as mulheres inspiradoras. Porque quem acompanha os meninos nas atividades é a mãe. Então, assim, aí nós fizemos, né, e mostramos as mulheres inspiradoras. Estou terminando, Val. O seguinte, Lília, 1h29 de live, minha querida. Só 5 minutinhos, Val, rapidinho. Essas mulheres inspiradoras. E aí, na quarta-feira, ECA, Direito das Crianças e Adolescentes, mostrando para esses meninos que a gente tem que valorizar os nossos direitos. Quarta-feira, nós falamos... Sexta-feira falamos sobre o racismo, né, sobre a educação antirracista, e falamos também sobre a violência contra a mulher, porque muitas vezes a mulher ela não sabe nem que ela está passando por violência. E esses assuntos são assuntos que são muito pertinentes
dentro da nossa comunidade escolar. E é isso, gente. E eu não poderia deixar de agradecer o Grupo Setorizada 8, e nós fizemos um vídeo sobre as nossas rodas de conversa, e o nosso projeto, ele não deixou de acontecer. E aí, se puderem passar o vídeo, eu agradeço. Desculpa, eu falo demais, mas eu não podia deixar de falar sobre o nosso projeto, sobre as atividades que aconteceram nessa pandemia, tá bom? Obrigada, gratidão. Muito obrigada, Lília, sempre bom te ouvir, é muito bom ouvir você. Nós vamos para as questões agora e depois a gente vai encerrar com o seu vídeo, tá bom? Ah, tá ok, sem problema. Tá certo? A gente encerra com o vídeo, que é bem legal. Então, olha só, certo. Nós tivemos um chat bem participativo, que ótimo. Pena que não houveram muitas perguntas, né? Houveram muitas colocações. Mas as colocações, elas deixaram claro para a gente que a gente precisa explicar melhor o que é medicalização, porque tem muita gente no nosso chat que não entendeu muito bem quando a Fernandinha explicou, né? Medicalização é muito diferente de medicação. Assim como nós temos que ter zelo pelas aprendizagens dos nossos alunos e se preocupar com o desempenho deles, nós temos também que nos preocupar com nossa formação, com a nossa formação como profissional. Nós precisamos aí aguçar o processo reflexivo para poder compreender o que está sendo falado aqui. Isso aqui é sério mesmo, como muita gente colocou aí. Isso aqui é um assunto muito sério, mas tem que puxar para poder compreender. Então, vamos lá, quem chegou depois e não pegou a live do início, às vezes pode ter sido isso também, eu tenho apenas uma pergunta, que a Cibele Faria fez depois de muitas questões que a Janaína Rodrigues colocou no nosso chat. O que, afinal, é medicalização? Qual é a diferença o que, afinal, é medicalização? Qual é a diferença em relação à medicação? De que vocês estão falando, meninas, pelo amor de Deus? Porque existe problema de ensinagem também aí, há muito nessas escolas. Não é só questão social, dificuldades biológicas, epistemológicas, dificuldades é o que tem, educação é isso. Educação a gente realiza com vidas, com seres humanos. Para isso, a gente precisa compreender um pouco mais, isso faz parte da nossa formação, sobre o desenvolvimento humano. Psicólogas, a palavra é de vocês. Val, eu gostaria de falar, porque assim, eu iniciei a fala dizendo que assim, eu recebo muito bem esses comentários, isso só mostra o quanto que a gente precisa conversar sobre esse assunto, como ele não está bem claro, principalmente para nós, profissionais da educação, e como ele também não está claro dentro da escola, né? Então, a gente precisa de mais momentos como esse, para a gente esclarecer, né, do que a gente está falando. Como eu coloquei inicialmente, é natural essas dúvidas, é normal, né? Realmente é um assunto que está chegando na escola agora, entrou no calendário agora, muitas pessoas têm dúvidas, mas, assim, como eu coloquei inicialmente, e eu gostaria de enfatizar aqui, medicalização não tem a ver exclusivamente com remédio, com medicar, e também não está exclusivamente associado à área da saúde. Medicalização é qualquer atitude de qualquer profissional que atribui uma causa individual ao indivíduo, quando o indivíduo está com alguma dificuldade, né, ou apresenta alguma característica diferenciada no comportamento, no modo de ser, pensar, agir, no modo de viver. Quando a gente trata esse indivíduo, a gente pauta esse indivíduo a partir de questões biológicas, patologizantes. Isso a gente vê dentro da nossa sociedade em relação às questões racistas, xenofóbicas e de várias outras situações. Então, é você atribuir, patologizar
modos de ser diferenciados, comportamento diferenciado, e no caso da educação, colocando mais especificamente a questão do fracasso escolar e da dificuldade de aprendizagem, é você atribuir única e exclusivamente ao indivíduo a responsabilidade por não aprender, sendo que é algo que é coletivo, precisa se olhar para todas as questões que perpassam o fenômeno educativo e dentro da escola. E eu vou falar isso como uma pessoa que está há muito tempo em serviços, eu nunca, em momento algum, solicitei a um pai ou a um professor, né, que desse algum tipo de orientação para a família em relação ao tratamento, né, indicado pelo profissional da saúde. Cada um de nós sabe o nosso papel, a nossa função, o nosso lugar. E o nosso papel aqui, enquanto profissionais da educação, é promover a sensibilização dos nossos olhares e das nossas concepções, que são as nossas concepções de sujeito, de desenvolvimento, de aprendizagem, que orientam as nossas práticas e também nos levam a ter atitudes medicalizantes. Meninas, posso complementar rapidinho? Fê, rapidinho, aí você já entra. Ninguém aqui está questionando o saber médico. O saber médico é o saber médico. Eu, como psicóloga, por exemplo, não posso falar para um estudante pare de tomar a medicação XYZ. De forma alguma eu vou fazer isso é antiético da minha parte. Né? E todos que estão aqui, eu acredito que concordam comigo. Né? Enquanto psicólogos, a gente tem esse código de ética, a gente precisa agir em cima dele. Então, a medicação, como a Liliane colocou, é diferente da medicalização. E a gente precisa ver esses fenômenos de formas distintas, né? A medicação que o estudante toma, a prescrição que o médico fez, a gente pode ter um olhar sobre ele, mas de forma alguma a gente vai falar, pare de tomar a medicação, né? Isso não nos cabe, não é nossa competência fazer isso de forma alguma. A gente pode trazer um olhar crítico sobre algum laudo ou alguma situação de aprendizagem, mas em relação a isso, o saber médico é o saber médico, assim como o saber pedagógico, assim como o saber psicológico, é o saber que a gente tem. O que a gente está trazendo aqui é a valorização dos nossos saberes, né? Quem sabe sobre a organização do trabalho pedagógico? Quem conhece sobre didática? Quem sabe dar aulas? Quem sabe sobre desenvolvimento humano, né? Somos nós estudamos para isso. Então, o sentido da não medicalização é diferente. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de contribuições para clarear um pouco essa diferença, porque é natural que exista essa confusão, porque são termos muito parecidos, né? Eu mesma não sabia diferenciar antes de estudar, né? E aí fica a dica aqui para a gente também de ler mais sobre a medicalização, né? Para poder entender melhor. Passo a palavra. A medicamentalização é categorizar as pessoas pelos seus comportamentos, pelas suas formas de ser, pela sua cultura, pelas suas opções, pelo seu estilo de vida, como uma doença. Vou dar um exemplo. As nossas crianças, a infância das nossas crianças atualmente é cheia de estímulos, né? A gente trabalha com crianças, quem trabalha com adolescentes sabe que nós temos os estímulos da internet. Hoje, mais do que nunca, estamos todos mega conectados. Nós temos outras formas de mediar todo o processo de aprendizagem. Então, são crianças que questionam mais, vocês concordam? São crianças que falam, que dialogam, que concluem, que têm processo de pensamento mais rápido, que têm processo de atenção focal muito mais intensos que nós tivemos na nossa infância. Então, partindo disso, se essa criança tem uma agitação inerente no seu comportamento, e eu entendo que isso dificulta o seu processo de aprendizagem, em algum momento, ainda que eu não tenha condições técnicas de, né, falar que ela tem algum tipo de processo de adoecimento, eu sugiro em alguma circunstância que seria importante uma visita ao médico, eu estou medicalizando. Porque a minha ciência, enquanto psicologia, e como eu faço parte da educação, com todo respeito, carinho, a pedagogia também, quando a gente não fortalece, quando a gente não faz a mediação por meio das nossas ciências primeiro, que seria o quê? Uma inovação,
dentro das ferramentas que nós temos, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, para promover tanto o ensino, o processo de ensino e de aprendizagem desse nosso estudante, nós, de alguma forma, estamos medicalizando. Então, percebam que a medicalização é algo amplo. É como se eu categorizasse as pessoas pelos comportamentos que elas têm de forma natural, inerentes a cada ser humano. Eu preciso fazer uma leitura individual daquele sujeito para eu ampliar para o coletivo e entender que instrumento pedagógico didático eu posso aplicar para alcançar aquela criança. Para além disso, se eu não fizer essa análise, de alguma forma eu vou estar medicalizando. E a medicação, ela se diz sobre o uso ou abuso de medicamentos, ponto final. Em algum momento, a medicação pode estar dentro do processo de medicalização? Pode, mas nem sempre. É complexo mesmo, mas a gente está aqui para ir discutindo e para ir fazendo essas reflexões juntos. Val, eu só queria pontuar rapidinho que o nosso cuidado tem que ser justamente isso, assim, nesse sentido, porque quando chega às nossas salas enquanto equipe, a gente tem todo um processo, gente, assim, de olhar para esse aluno e fazer, assim, uma investigação, porque, assim, não é esse aluno chegar, vamos supor, assim, na fase de alfabetização, porque às vezes o professor, ele chega, assim, eufórico na nossa sala, e, assim, ele é um aluno do 2º ano, ele não lê, ele não escreve, ele está pré-silábico, mas a gente precisa entender o que é que aconteceu em todo o processo, porque às vezes aquele aluno, ele está no 2º ano, mas às vezes é o primeiro contato que ele está tendo com a escola, então, assim, se é o primeiro contato, então, realmente, ele não vai conseguir ainda ler, se ele não teve estímulo, como a Fernanda falou, então, assim, é nesse sentido de ter esse olhar, então, realmente, ele não poderia estar sendo alfabetizado ainda, então, assim, de uma forma bem simples, gente, falando, é nesse sentido que a gente fala com relação à medicalização, é porque, de uma certa forma, chegou um momento que meio que se banalizou, né, que nem assim, todo menino é hiperativo, todo menino que nem assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, em um certo tempo a gente não conhecia ninguém autista, e hoje a gente vê tantos laudos de autismo, então é nesse sentido a nossa fala aqui hoje, nós temos que ter muito cuidado, né, porque assim, falar de medicamento é muito sério, né, então assim, a nossa fala aqui hoje é nesse sentido, de tomar esse cuidado, de olhar o ser humano, antes de estar como pedagoga, que nem quando eu falei hoje do Dia Internacional da Deficiência, é porque muitas vezes a gente tem que ter esse olhar sobre o humano, porque de acreditar no potencial do ser humano, não achar que um medicamento faz milagre. O que faz milagre muitas vezes é você acreditar no ser humano, no potencial que ele tem. Então, assim, a nossa fala, eu falo por mim, falo por todos que estão aqui hoje, é pedir que seja esse olhar, porque eu acho que esse olhar, ele faz muito mais milagre do que um medicamento. É isso. Muito bem, meninas, muito orgulhosa de vocês, muito obrigada pela participação. Deixar aqui também para todos os participantes presentes que o SAA, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, ele é isso aqui, gente. Ele é contra-discurso. Ele traz à reflexão aquilo que já se banalizou. Está parado demais. É assim mesmo, esse menino não vai aprender porque o irmão dele não aprendeu, o mais velho, o do meio, ele é o último, ele vai ser do mesmo jeito. E nós temos conhecimento que isso acontece no nosso cotidiano, dentro das nossas escolas. E nós temos conhecimento de que a medicalização tem sido alvo de grande preocupação, gerando muitos debates, ações frente ao poder público e articulação com os conhecimentos acadêmicos. Isso não foi inventado por esse grupo que quis fazer bonitinho com essa camisetinha. Por favor, sejamos mais maduros. Vamos compreender os processos que acontecem dentro da nossa escola, conhecendo melhor o nosso estudante. Vamos compreender as falhas nos nossos trabalhos, na organização do nosso trabalho pedagógico e de que forma a gente pode estar mais próximo das aprendizagens dos nossos estudantes, indo por esse caminho aí. Vamos aprender mais sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, desenvolvimento do adolescente e também desenvolvimento adulto, sim, porque nós estamos em desenvolvimento.
Nós podemos ter 50 anos, 60, 80, nós estamos em desenvolvimento, aprendendo todos os dias. E o desenvolvimento humano faz parte de também você querer aceitar ouvir o contraditório. Serviço especializado de apoio à aprendizagem hoje aqui trazendo o contraditório para as nossas escolas. Sim, por que não? Existe uma lei dizendo que nós temos que conversar sobre isso. E nós trouxemos para vocês aqui conceitos importantes. Não vamos esgotar esse assunto, esse tema. Ele depende de muita, muita leitura. Mas nós já trouxemos aqui uma sementinha. E adoramos a sua participação. Ver que você esteve conversando com os nossos profissionais, dialogando ali no chat. Eu estava acompanhando. Um coloca de cá, o outro responde, né? Professora Edna Barroso deu aí para nós umas sugestões de filmes, de leituras. E é isso, educação de qualidade é isso. É esse movimento de oxigenação das práticas e daquilo que eu penso desde a década de 80, que eu acredito que vai dar certo na educação de hoje, no século XXI, para o estudante de hoje. Então, é isso. Vamos oxigenar as nossas práticas, colocando como exercício esse processo de reflexão. Esse é o nosso convite, é o convite do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, #Escola Sem Neura. Esse é o convite que todos nós fazemos e estamos a postos. Podem nos convidar, podemos conversar com seus professores na sua escola, podemos organizar rodas de conversa, vamos movimentar e oxigenar essa temática na Ceilândia e também em todo o Distrito Federal, atendendo uma prerrogativa de lei. Tá certo, gente? Um grande abraço para todos, um beijo. Ah, calma, tem um vídeo para encerrar. Nós vamos dar tchau aqui, todo mundo dá um beijo e vai ficar aí o vídeo do CEF 32 para fechar com chave de ouro, mostrar que nós podemos sim fazer a diferença trabalhando essas questões emocionais com os nossos estudantes e fazendo ele compreender que ele é humano e que o professor da escola também compreenda que o ser humano ele pode ter fases diferentes, ele pode modificar o que é hoje, amanhã ele pode estar totalmente propenso às aprendizagens. A plasticidade cerebral do humano é maravilhoso e é sensacional. Vejam aí o que foi que essas meninas do CEF 32 aprontaram. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Coloca o vídeo, gente. Tchau, tchau, CRTE. Tchau, pessoal. Boa tarde a que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda vira e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda vira e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata, quer mais rodar com o senhor? Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda vira e carrega a viola pra lá.